Olá, pessoal! Estamos começando hoje o programa Fala Prograde, uma parceria da URGS TV com a Proens, a Pró-Reitoria de Ensino, a Prograde, a Vice-Pró-Reitoria de Graduação e com o apoio do Incluir, o Núcleo de Acessibilidade da Universidade. Um dos principais objetivos desse programa é conversar sobre questões de interesse dos estudantes de graduação da universidade, tirar dúvidas, responder perguntas, debater sobre alguns problemas e apontar alguns caminhos. Por isso, a cada programa, nós vamos começar a partir de questões trazidas por estudantes. Para conversar com a gente hoje, estão aqui as convidadas Adriana Arioli, que é coordenadora do Incluir, e a professora da FACED, Luciane Lopes. Também temos a parceria das intérpretes de Libras da universidade. Para começar a conversa de hoje, Adriana, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes com deficiência no uso das plataformas digitais e nas atividades síncronas no período de ERE? Olá, Tainã. É um prazer, uma satisfação participar dessa conversa, uma temática tão importante, né, e estratégica, enfim, no sentido de que nós temos que incluir a todos e a cada qual nos nossos processos de ensino. As dificuldades são as mais variadas, dependendo da condição de cada discente. Nós temos problemas em relação às pessoas com deficiência visual, que, por vezes, as plataformas não são acessíveis aos leitores de tela, né, que são o software que as pessoas utilizam, né, para navegar no ambiente. Nós temos questões relacionadas às pessoas com deficiência auditiva, que não utilizam a língua de sinais, então, para as aulas síncronas, né, essas pessoas utilizam de outras estratégias. Elas têm como referência a língua oral, então elas utilizam de estratégias para poderem acessar, né, a mensagem nessa língua que elas não estão ouvindo. Então, vocês conhecem aqueles surdos que oralizados, que utilizam a leitura labial, as legendas, e por vezes os materiais não estão legendados. Nas aulas síncronas tem todo um protocolo que a gente recomenda para pelo menos facilitar um pouco a leitura labial. Enfim, são as mais variadas dificuldades relacionadas a ambientes, né, no ensino remoto, que muitas vezes não foram pensadas, né? Eles são estruturados dentro de uma normatividade, né, para quem ouve, para quem vê, e essas outras pessoas que têm outras condições, né, muitas vezes não são contempladas nesses ambientes. Essas são algumas das dificuldades que os alunos encontram. Formatos, né, de arquivos, os materiais disponibilizados nas plataformas, muitas vezes não são acessíveis, enfim. Um arquivo de áudio, por exemplo, ele nunca vai ser acessível a uma pessoa que não ouve, né? Então, a gente tem que pensar nos multiformatos, né, que aí sim a gente consegue contemplar o maior número de pessoas. Adri, Oi? um bom dia a todos. Meu nome é Luciane, então, como o Tainã me anunciou, eu sou membro do grupo de estudo Sugestões Pedagógicas, que foi instituído, então, pela Pró-Reitoria de Ensino, e te ouvindo falar agora com relação a essas dificuldades, pensando agora em estratégias, né? Esse programa, então, que é o primeiro que está tratando sobre acessibilidade, os demais devem tratar de outras temáticas, a gente conversando no grupo de estudos e também em diálogo com o Incluir, a partir dessas dificuldades, que situações têm sido relatadas pelos alunos, né, na solicitação do atendimento, de que forma eles podem solicitar esse atendimento e que estratégias, assim, para os professores também que estão organizando os ambientes virtuais, que estratégias podem ser utilizadas. Tu falaste do áudio, desse cuidado, então, mas existe algumas dicas, né, que vocês, nesse diálogo com os professores, na solicitação, então, dos atendimentos, que tipo de situações têm aparecido para a gente poder minimizar, então, na garantia, né, minimizar os problemas na garantia, então, de igualdade de condições para todos os alunos. Isso. Bom, em primeiro lugar, é importante salientar que a acessibilidade é uma premissa para a inclusão, né? Se nós não estivermos acessíveis, a inclusão ela não acontece. E proporcionar acessibilidade é uma responsabilidade da instituição. Então, a URGS, sim, é responsável por estar acessível, né? A instituição URGS e cada um, né, na sua função, enfim. Os principais problemas, assim, relatados são, como eu falei, em relação aos formatos, né?
Por exemplo, um exemplo muito prático, um livro escaneado que o professor posta lá na plataforma. Tá? O que é esse livro escaneado? Ele é uma imagem, é um arquivo em formato de imagem. Ele é um PDF imagem, como a gente brinca, né? Lá no Incluir a gente brinca, PDF texto e o PDF imagem. Então, esse arquivo em formato de imagem, ele não é acessível para os ledores de tela, né? Então, esse texto que está ali dentro, mesmo sendo um texto, a pessoa com deficiência visual que utiliza o ledor de tela, ela não vai conseguir acessar essa informação, né? Então, esse texto tem que ser retirado. Nós sabemos, né, que muitas vezes um livro, ele não tem em PDF, ele só tem em papel, um livro mais antigo, enfim, alguma coisa assim. Não é possível, tem que ser escaneado o material que vai ser utilizado em sala de aula, né? Então, existe um programa que se chama ABBYY, que extrai esse texto ali de dentro dessa imagem. Isso pode ser solicitado para incluir. Nós temos licenças, né, para de forma mais flexível, porque existe a versão gratuita desse programa, mas tem limitações, né, como toda versão gratuita. Então, parece que são 10 páginas por dia, né, e é muito fácil fazer esse processo de retirada a partir desse programa. Mas o Incluir presta esse serviço. Então, isso pode ser solicitado para o núcleo, né, a extração desse texto. Mas sempre lembrar, né, que esse texto, qualquer texto que está dentro de uma imagem, o ledor de tela não vai ler. Outro exemplo, os cards, né, que hoje em dia têm sido muito utilizados também. Um card é uma imagem, então aquela informação que está ali dentro do card, ela não vai ser identificada pelo ledor de tela. Quando o ledor de tela chega em cima de um arquivo que é de imagem, ele lê imagem, né? Ele não lê o que está escrito ali naquela imagem. O que a gente indica também é usar a hashtag para todos verem. Você já deve ter visto isso na comunicação. Então, assim, utiliza a hashtag para todos verem, e aí o texto que está ali dentro dessa imagem, replicado a partir da hashtag. A hashtag, ela indica que tem uma descrição ali, né? Então, a pessoa chega, o ledor bate ali em cima da hashtag para todos verem, e ela já sabe que a seguir vai vir a descrição da informação. Então, isso é muito comum nos e-mails, né? Eu tenho recebido muitos e-mails que o e-mail, no corpo do e-mail, não nem vem informação nenhuma, ou vem a própria imagem do card replicada, né? Então, ali no corpo do e-mail, por exemplo, já começa, inclui a hashtag para todos verem e o texto que está ali dentro do card replicado, né, a partir da hashtag. Para pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, que não usam a língua de sinais, né, não são usuários de língua de sinais, nas aulas síncronas, como é que essa pessoa faz, né, para minimamente ter acesso à informação? Claro, a gente sabe que existe a possibilidade da legenda, das legendas automáticas, mas todos sabemos também o quanto elas têm problemas, né? A identificação, né, do que está sendo dito ali, se tu tem uma fala um pouco mais, uma forma de articular, né, a legenda tem uma série de problemas. Mas, não havendo a possibilidade de legendar o material, né, a gente até indica a legenda automática, mas também, por exemplo, que fique a pessoa que está no momento de fala, que ela fique numa janela maior, né, que só ela apareça. Então, as outras janelas se mantenham fechadas para que, dentro do possível, essa pessoa consiga ter uma visualização melhor, para poder fazer uma leitura labial, né? Enfim, o ideal é que a gente consiga legendar sempre o material, né? Até tem um outro programa que se chama AEG Sub, que é um programa muito fácil de legendagem, né? Só que ele não é de legendagem automática, ele é para posterior legendagem, né? Então, vídeos que tem a legendagem, material, né, postado, não existe outra maneira. É aquilo, a gente insiste em falar nos multiformatos, né? É o mesmo arquivo disponibilizado em outros formatos. Outro exemplo, podcast, né? Muitas vezes o professor pode querer gravar só a sua voz, né? Fazendo uma aula, enfim.
essa gravação, ela tem que ser replicada em texto, né? Tudo que for dito ali dentro desse arquivo de áudio tem que ter o equivalente em texto, né? Em Word, em PDF, enfim, uma transcrição, né, do que está sendo dito no podcast. É isso, é um multiformato, né? Um arquivo de áudio, um arquivo de texto. Então, esse arquivo de texto, ele também vai ficar acessível para os ledores de tela, apesar de que, né, para a pessoa com deficiência visual, ela vai estar escutando o podcast, né? Enfim, então, né, sempre pensar na questão dos multiformatos, disponibilizar o mesmo arquivo em formatos diferentes, né? A gente tem uma série de indicações para dar, a gente sempre recomenda o material, né, que nós produzimos, lá tem uma série de dicas, enfim, que é uma cartilha que está lá na página do Incluir, né? Esse material, ele é bem completo. E, claro, sempre também pensando na questão da interpretação para Libras, né, que os surdos usuários de língua de sinais precisam, né, da tradução para língua de sinais. Uhum. E a Adriana, falando sobre a avaliação dos alunos no contexto de ensino remoto emergencial, né? Que questões que devem ser observadas, tais como as aplicações do tempo e do formato de entrega? Isso. As adaptações, né? As adaptações, elas, assim como no presencial, no remoto, elas têm que acontecer, elas são uma prerrogativa, né? Isso está na legislação, inclusive. Então, a dilação de tempo é uma, né, das adaptações necessárias para que o aluno fique em igualdade de condições, né, como a gente fala. A dilação de tempo no ensino remoto, ela é fundamental, porque o aluno, além de tudo, ele tem que interagir com uma plataforma, né, e muitas vezes uma plataforma que não é amigável. Ele tem que buscar de outras estratégias para poder fazer as atividades e tal. Então, a dilação de tempo é fundamental. Ela já era no presencial, né, e no remoto mais ainda. Então, assim, uma avaliação que para alguns é possível de fazer em algumas horas, talvez uma pessoa com deficiência visual, nessa relação, pensando que ela está se relacionando com um outro dispositivo, que é um ledor de tela, né? Então, ela vai precisar de mais tempo. Uma avaliação que para alguns é possível de fazer em um dia, porque a plataforma é muito mais amigável, né, para quem é vidente. Para uma pessoa com deficiência visual, pode ser que ela tenha que fazer em 2 dias, né? Até porque tu ficar horas e horas ouvindo aquela voz sintética falando é uma coisa que realmente, né, provoca um desgaste. Então, precisa, sim, de dilação de tempo, né? Assim como os textos, por exemplo, às vezes as pessoas acham que o surdo lê aquele texto, né? Mas a gente tem que pensar que o surdo tem o português escrito como segunda língua, né? Nem sempre a fluência dele nessa segunda língua é a mesma para todos, né? Então, para nós que fizemos uma leitura, né? Para quem tem o português como primeira língua, a gente tem uma leitura mais fluente, né? E mesmo assim, às vezes, na relação com o trabalho acadêmico fica mais complicado, né? Com o texto acadêmico. Para o surdo, além dessa complexidade, né, intrínseca à condição de aprendiz na academia, né, ainda tem essa questão de uma segunda língua, de o português ser uma segunda língua. Então, é claro que ele vai ter que solicitar, né, o apoio de um tradutor-intérprete, ou fazer essa leitura, né, como se nós estivéssemos fazendo uma leitura em outra língua. Né? Vai depender muito da nossa fluência. Então, sim, a dilação de tempo é fundamental, né? Pensando que as pessoas têm condições diferenciadas, né, no acesso às informações. Adriana, tu falaste da questão do tempo, a questão também do uso das plataformas, né? É importante fazer esse destaque, porque a partir da possibilidade de um ensino, né, nesse contexto remoto e tudo mais, em alguns momentos professores, e aí também pela experiência, criam algumas ferramentas de avaliação como um questionário. Pensar sempre esse questionário, mesmo que o ledor de tela faça a leitura, de que forma serão assinaladas essas questões? Esse tempo também de uma avaliação que às vezes fica aberto por 1 hora ou por 1 hora e meia,
da possibilidade, então, de conversão dessas questões num arquivo, como tu disseste, acessível, né, e que ele possa, então, fazer o retorno para o professor num outro formato, que seja por e-mail e tudo mais, porque a gente possa pensar nesses jeitos, né, essas estratégias, então, né, que tu reafirma, a cartilha que tu falaste sobre incluir estará dentro da página da Prograde, a gente está organizando um espaço, então, para disponibilizar esse material e muito dos materiais estão disponíveis também na página do Incluir, né, do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, mas para poder pensar isso, né? É possível, legalmente, estar assegurado esse direito de um retorno, por exemplo, às atividades que não necessariamente numa ferramenta elaborada pelo professor, né? Que estratégias também nesse sentido, assim, pensando a possibilidade desse aluno, né, conseguir concluir as suas atividades. Sim, sim, sim. Isso é garantido legalmente, né? Nós temos tanto o decreto que regulamenta a lei da Libras, né? Lá fala na possibilidade de outros formatos de avaliação, né? Assim como nós temos na LBI, o artigo 30, ele fala em dilação de tempo, em adaptação, nas tecnologias, que o aluno solicitar. Acho que é importante, talvez o mais importante, é a conversa do professor com o seu aluno, sem medo, né? Sem achar, eu vou, né, provocar algum desconforto. Não, desconforto a gente provoca quando não pergunta, né? O que tu precisa? Como é que está sendo? Tu está conseguindo fazer? Né? Então, porque às vezes, né, nós pensamos em alguma coisa, alguma estratégia, e às vezes para o aluno não, é melhor que seja de outra forma. Então, o melhor movimento é o de perguntar para o aluno. Né? Está funcionando, assim fica bom, né? Como é que tu prefere? Né? Isso não é nenhum privilégio. Né? A gente está colocando esse aluno em igualdade de condições com os demais. Não é o que tu prefere, se tu prefere fazer hoje, fazer depois de amanhã, porque hoje tu está muito cansado. Não é isso. Né? É uma preferência por condições de acessibilidade. E isso é uma prerrogativa legal. Né? Nós temos, sim, que estar acessíveis, nós não podemos colocar em prejuízo, né, esse aluno em função da falta de acessibilidade. Então, isso não é nenhum privilégio, isso é um direito, né? É um direito previsto em lei. Então, a gente não precisa nem citar a legislação, né? Eu acho que só uma questão de entender, né, e de entender que a igualdade de condições está na acessibilidade, né, e que nós temos que proporcionar isso, sobre o risco de causar prejuízo, né, para algum aluno. Então, sim, né, tudo isso é previsto em lei. E é claro, às vezes a gente diz um texto pode ser um texto escrito, mas ele também pode ser um texto falado. Se a pessoa está com dificuldade de escrever, porque não está conseguindo, em função do formato com que aquela atividade foi proposta, eu posso gravar minha resposta, né? E ela é um texto da mesma forma, e mais do que isso, ela é a minha produção intelectual, né? Eu estou respondendo aquela atividade, só que eu não estou conseguindo escrever, porque a plataforma não me deixa fazer isso. Mas eu consigo falar, eu consigo responder, né, aquelas questões. Né? Ou eu posso responder em Libras, né? Por que não? Vai ter uma tradução, né? Vai ter uma tradução disso. Então, até por isso, né, quando a gente fala em multiformatos, também é uma justificativa para a dilação de tempo, né? Não só para o aluno, como para o professor também, de conseguir produzir esse material, né, em formatos diferenciados. Mas, sim, é uma previsão legal. É uma previsão legal. Né? Então, tem isso, a gente tem que pensar de que forma, e na interlocução com o aluno, é a melhor maneira, né, de conseguir chegar. Às vezes não precisa nem muita ginástica para as coisas, é um ajuste aqui, um ajuste ali, né? E os professores podem ficar tranquilos que tudo isso é previsto em lei. Ninguém está privilegiando ninguém, né? É uma questão de igualdade de condições. Isso está previsto na legislação, isso está previsto na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que no Brasil é uma emenda constitucional, então tem valor, né, de lei e tal. Enfim, é um direito fundamental. Então, é bem tranquilo em relação a isso, é bem tranquilo. Muito obrigado, Adri, porque é importante fazer esses destaques, ressaltar isso, né? Tem
tem os argumentos legais, mas também de que forma a gente pode estar pensando nessa aproximação, né? E no diálogo, como tu disseste, né? Poder pensar sempre o diálogo como uma possibilidade de compreender as necessidades do outro, né? Desse outro aluno ou dos outros alunos, né? Vivemos momentos complicados, né? Com o ensino remoto emergencial, de adaptação também, né? Dessa prática pedagógica, mas como é que a gente pode minimizar, então, né? Essas questões. Bem, depois dessa nossa conversa sobre acessibilidade e ensino remoto emergencial, a gente encerra o nosso Fala Prograde. Eu gostaria de agradecer a participação da Adriana Arioli, coordenadora do Incluir, e da professora Luciane Lopes. Também gostaria de agradecer a interpretação de Libras com o apoio do Incluir. A gente reforça que o nosso programa é construído a partir das questões trazidas por estudantes, e que os estudantes podem contribuir mandando dúvidas, perguntas e sugestões para o e-mail proens@urgs.br. O próximo programa terá como tema Estudar em Tempo de ERE e terá a participação da professora Liz Sass, da Universidade Federal de Santa Catarina, falando sobre direitos autorais e ensino remoto emergencial.